Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Voltamos aqui na Tretes para fazer mais uma análise para tentar repercutir mais de um pós-jogo do Atlético, de novo aqui da Arena da Baixada, onde o Furacão empatou em 0-0 contra a equipe do Cascavel. Olha, complicado. O cenário que o segundo tempo passa é um cenário muito ruim. É um cenário muito pouco criativo, muito pouco atrativo, um cenário que o Atlético praticamente não cria, praticamente não finaliza. Mas mais do que isso, mais do que não mostrar absolutamente nada no segundo tempo, teve uma chance com o Mastriani, teve uma chance com o Luciano Reagada, e aí tem a cabeçada do Matheus Felipe, tem 3 chances de gol na segunda etapa toda, inclusive finaliza no gol só aos 37 minutos do segundo tempo. 37 minutos. É muita coisa. É muito pouco para um time que enfrentava, o Cascavel, beleza, é um time arrumado sim, mas é muito pouco para um Atlético que vinha num caminho de crescente, vinha numa evolução interessante. Mas me preocupa mais, pior do que essa falta de criatividade, pior do que isso, é a questão do Atlético oscilar de tal maneira. É a questão do Atlético começar muito bem o jogo, começar e fazer um primeiro tempo excepcional. Teve pênalti muito mal a arbitragem, né? O pênalti não marcado no João Cruz. Tem mais um pênalti que aí fica a dúvida se o Felipinho estava ou não à frente. Minha visão, não estava à frente o Felipinho, que é derrubado, é outro pênalti anulado pela arbitragem. Teve o terceiro pênalti, aí sim, assinalado, jogadaça do Isaac, e o Kardec perde. Tem uma chance em que o Velasco cruza pelo lado direito, encontra o Isaac na segunda trave, outra bola na trave. Tem uma finalização perigosa do João Cruz, finalização perigosa do Filipinho, finalização perigosa do Kevin Velasco. É um Atlético que cria pelo menos 5, 6 chances perigosíssimas no primeiro tempo. Lembrando, o primeiro pênalti, não só por ser um pênalti não marcado, mas porque o João Cruz cabeceia, a bola passa pelo goleiro, passaria pelo goleiro, que estava batido na jogada, e o zagueiro dá o tapa com a mão esquerda e salva a jogada, salva a bola que entraria do João Cruz, né? Aí que está o ponto. O Atlético joga muito bem no primeiro tempo, cria muita oportunidade e oscila de tal maneira. E num time que oscila, o que é normal no futebol, oscilar é comum no futebol, mas um time que oscila mostra que talvez ainda falte conjunto, ainda falte trabalho, ainda falte alternativas definidas para que os jogadores tenham ideia do que fazer e acabem não deixando com que essa oscilação aconteça. Alguns motivos explicam, e eu vou chegar na tese de fato desse vídeo, mas o primeiro ponto que eu quero colocar é o Allan Kardec. Como o Atlético sente falta do Allan Kardec? Como que o Atlético sente falta de um jogador que consegue sustentar jogo? O Mastriani joga um tempo inteiro, mostrou pouco hoje, é verdade, consegue sustentar muito menos que o Allan Kardec, consegue, na verdade, pressionar até mais. Mas sustentar de costas para o zagueiro, matar uma bola no peito, matar uma bola próxima de si para colocar companheiros de frente para a jogada, isso ele faz menos do que o Kardec. E o Atlético sente muito essa falta, porque perde no seu meio campo uma referência. O João Cruz tinha uma referência no primeiro tempo em encontrar o Kardec. Mesmo caso com o Felipinho, que não foi bem no jogo hoje, novamente na função como meia pela direita. O Allan Kardec fez com que o Atlético conseguisse criar no primeiro tempo e a saída do Allan Kardec fez com que o Atlético não conseguisse criar. Importante colocar. O Cascavel vem bem montado, vem bem estudado e pressionava forte o Allan Kardec, tanto que muitas das bolas em que ele recebeu, ele não conseguiu sustentar a jogada. Ele não conseguiu dominar para si, não conseguiu manter a posse da bola com o Atlético. Então o Cascavel estava preparado para isso. E na falta disso, o Atlético buscou as alas, buscou os pontas. E aí que está um problema. Porque o Cascavel não deixava o Atlético chegar fundo o suficiente, na frente o suficiente, no último terço do gramado, para aproveitar a individualidade 1 contra 1 do Isaac e a individualidade e 1 contra 1 do Velasco, depois Leozinho, no segundo tempo. E aí que aqui está a tese desse vídeo, aqui que está a situação que eu quero comentar hoje. E tem até um texto publicado no tretes.com.br para você se ligar, para você também acompanhar com a fala do Barbieri lá também. Antes de entrar nisso, deixa o seu like, velho. Ajuda a gente, se inscreve no canal se você não está inscrito. Conteúdo de qualidade, cenário melhor impossível, né?
Então ajuda a gente nessa parada, porque tem muita coisa para falar e tem muita coisa para publicar aqui na Threads, sempre conteúdo de qualidade, mais de uma vez por dia. A minha tese desse jogo e desse começo de ano do Atlético também, e fiz vídeo passado falando, né? O Atlético é um time interessante porque consegue atacar de duas maneiras. Ataca bem quando vê um time em bloco baixo, ataca bem quando vê o adversário com as linhas baixas, né? E aí consegue envolver a linha e criar chances. E ataca bem quando é pressionado e consegue fazer lançamentos longos, consegue fazer boas jogadas longas e diretas para de fato conseguir fazer com que o adversário sofra ao pressioná-lo. Mesmo que nesse segundo parâmetro, nessa segunda maneira de jogar, o Atlético de fato não cria tanto quanto cria contra defesas baixas, até porque faz mais sentido, né? Cria mais longe do gol, tenta jogadas mais arriscadas e com menos chance de acerto, vai acertar menos. É lógico, é natural. O meu problema é que, assim, se adaptar é necessário, se adaptar é importante, sim. Se adaptar é uma coisa boa, tá? Se adaptar é uma coisa boa. Agora, depender de adaptação para encontrar como jogar em determinado jogo, aí talvez seja algo ruim. O Barbieri nega que isso aconteça, né? Pelo que a gente consegue entender de entrevista coletiva, pelo que a gente consegue entender das falas dele essencialmente nas partidas. Mas para mim é aparente que o Atlético, dependendo de como o adversário o marca, molda a sua maneira de jogar. Exemplo, contra Andraus e Independente São Joséense. O Atlético define o jogo em bolas longas, porque o Independente São Joséense e o Andraus o pressionaram, fizeram essa marcação-pressão efetiva e aí fizeram com que o Atlético não conseguisse romper essa primeira linha de pressão e de fato atacar as linhas mais baixas do São Joséense, do Andraus, enfim. Agora, contra Cianorte, contra o Operário, no primeiro tempo contra o Cascavel, o Atlético não consegue, na verdade não consegue não, o Atlético não precisa enfrentar uma pressão alta. Foram times que esperaram um pouco mais recuados na sua defesa, no seu campo. E aí o Atlético com posse de bola, com um jogo posicional, com alas bem abertos e um jogo que apostava bastante sim nos cruzamentos para dentro da grande área, conseguia fazer com que as chances fossem bem aproveitadas e com que elas aparecessem mais, né? O grande problema e o que condiciona o Atlético a ser condicionado pelo adversário, o que faz com que o Atlético dependa da maneira com que o adversário marca para aí assim definir uma maneira de jogar, isso é exatamente a questão de romper essa primeira linha de pressão. O Atlético tem a bola, tenta construir, normalmente com 3 jogadores, né? Hoje o Matheus Felipe, talvez o Beleze, Léo como esse pivô, como esse jogador mais centralizado, esse líbero, né? E exatamente o Fernando pelo lado esquerdo. Como que o Atlético não consegue fazer isso? Você tem 3, uma linha com os 4 mais à frente, então o Dudu abre bem pela direita, o Isaac abre bem pela esquerda com Velasco e Kardec na partida de hoje, e aí um trio no meio campo, Raul como esse homem de primeira pressão, de primeira bola, né, esse homem do primeiro passe para tentar fazer com que essa linha seja rompida, Felipinho pela direita e Zapelli pela esquerda. O Atlético não consegue fazer isso porque muitas vezes o Raul não consegue fazer com que essa primeira pressão seja batida. E até pergunto hoje em entrevista coletiva ao Maurício Barbieri, ele explica, o Raul estava sendo marcado individualmente, então ele tem que atuar mais para abrir espaço do que essencialmente participar da construção. O problema é que ele abre espaço para o Felipinho que pouco consegue fazer a jogada render por ali. Ele abre o espaço para o João Cruz, que beleza, para mim bem no primeiro tempo, nem tanto no segundo, mas não mereceu nem um pouco a vaia que foi dada a ele aqui na Arena da Baixada por parte do torcedor do Atlético. Mas o problema é que essa abertura de espaço do Raul ainda não gere o efeito necessário para que esse meio campo do Atlético consiga surtir uma boa saída de bola. E aí que está o ponto. Como é que o Atlético conseguiu fazer com que essa saída acontecesse no jogo? Quando mudou a lógica. Quando fez algo que o Cascavel não esperava. E que fez também na partida contra o Maringá, né? O Fernando era esse terceiro homem da saída. O Fernando alternava, se tornava um interior pelo lado esquerdo, a posição do João Cruz. O João Cruz vinha para o lado esquerdo e o Isaac fazia essa saída com 3 zagueiros, entre muitas aspas, mas o Isaac vinha buscar. Qualificava esse jogo. Fazia com que quando a bola chegasse ao lado do campo, ela tivesse sequência na jogada.
Em momentos, o Fernando se tornava meia, o Isaac se mantinha na ponta e o João Cruz vinha descer fazer essa jogada de saída de bola do Atlético. Também qualificava a saída, conseguia quebrar esse tipo de linha. E acho que o Atlético tem que apostar nisso para conseguir vencer esse problema, na participação dos médios, tanto do Cruz pela esquerda, quanto do Felipinho pela direita. O problema é que não dá para fazer o Matheus Felipe se tornar um meia. Né? Não tem como, por característica de jogo. Mesma coisa que o Beleza, né? Então é algo mais difícil de fazer. Mas nessa inversão do Felipinho com o Velasco podia acontecer um pouquinho mais. Ou Felipinho e Leozinho, enfim. Acho que é um bom caminho, é uma possibilidade do Atlético conseguir construir. E quando não com 3, com 4, né? Dava para aproveitar 2 zagueiros na construção. Porque em muitos momentos o Atlético constrói com 4 jogadores também, principalmente quando é mais pressionado, principalmente quando o adversário coloca mais jogadores à frente, né? Então você poderia ter 2 zagueiros, como tem, né? E aí 2 laterais, não abertos aqui, abertos lá na frente. Porque você ganha campo com isso e faz com que os volantes consigam se aproximar um pouco mais. Faz com que os volantes consigam ter mais espaço para dar opção de passe para essa jogada de quebra de primeira linha sair. Os laterais não precisam estar na mesma linha dos zagueiros para construção. E isso, mundialmente falando, não é uma tendência, né, no futebol. E talvez isso também seja um erro dessa equipe do Atlético do Maurício Barbieri. Lógico, falta tempo. Lógico, falta muita coisa para esse Atlético ainda. E jogar de 2 em 2 dias é complicado. Quero ver como vai ser essa semana depois da partida contra o Londrina, né? Contra o Londrina ele disse que tende a utilizar a equipe melhor disponível também. Então não dá para esperar que ele vá rodar esse elenco. Mas talvez ele ter mais uma semana para recuperar jogadores e também para treinar, para colocar uma base interessante. Porque ele fala uma situação interessante, né, na coletiva hoje. Ele coloca que nas primeiras 2 semanas que ele teve com o time, ele conseguiu dar uma cara de time. Conseguiu dar a cara do conjunto. Talvez um mínimo padrão para esse time do Atlético. O problema é que enquanto os jogos vão passando e o time vai treinando menos, e eles vão conseguindo trabalhar um pouco menos dessas movimentações, dessas automatizações, a situação fica de que o Atlético não consegue, de fato, trabalhar nisso. E quando não se trabalha, se esquece. Quando menos se treina, mais a situação vai ficando num automático ruim, numa situação que talvez não seja benéfica, né? E aí isso acaba, de maneira ou de outra, afetando o desempenho da equipe como padrão, como conjunto, né? Então, quero ver como vai surtir efeito essa semana de trabalho que ele vai ter entre o jogo contra o Londrina e a primeira partida das quartas de final do campeonato. Acho que é um ponto interessante a ser colocado também. Vai ter mínimo tempo para trabalhar, que é um absurdo também, jogar quarta e domingo no campeonato estadual, com uma semana de pré-temporada. É inacreditável. Tudo bem, o Atlético poderia estar usando um time mais reserva, mas não consigo condenar também a escolha de ter um time titular para tentar trabalhar esse conjunto também. Para fechar esse vídeo, o Isaac é muito bom jogador, tá? É impressionante como o Isaac consegue encontrar alternativa em espaço curto e em velocidade. Impressionante. O pênalti que ele gera hoje é sensacional. Sensacional. Falta coisa? Falta. Ele tem 20 anos. Mas é muito bom. É bem interessante o Isaac. Gostei do Velasco no primeiro tempo. Drible curto, capacidade de associação com os companheiros, cruzamento aguçado e bom com a perna esquerda e com a perna direita. Não tem batida de fora da área, tá? Importante colocar. Não tem essa batida, mas mesmo assim é um jogador que soma e que pra mim tende a ser titular desse time do Atlético. À frente do Leozinho? Sim, à frente do Leozinho que ainda está em adaptação no futebol. 3º ano de carreira do Leozinho, tem que ter muita calma com ele também. Mas é bem interessante. Juliano, bem também. Entra bem, consegue encontrar 1 ou 2 boas jogadas, coloca o RH em condição de finalizar de fora da área na única finalização no gol que o Atlético acerta no segundo tempo. Interessante também. Quero entender esse processo de evolução. O Atlético consegue atacar longo? Consegue. Consegue atacar contra um bloco baixo? Consegue. Não conseguiu no segundo tempo, muito pela pressão que vinha da arquibancada, muito pela pressão que o time se colocou pela necessidade, entre muitas aspas, do resultado, até porque já está classificado às quartas de final. E aí, a questão mental, muitas outras questões, cansaço, etc., aparecem. Tá? E talvez por isso o Atlético não tenha conseguido atacar o bloco baixo do Cascavel, que era um bloco baixo muito baixo e também cheio de defensores, né? Com mais zagueiros. Então, era realmente um cenário complicado de atacar. Mas o Atlético consegue sim atacar direto, consegue sim atacar se impondo. Se impondo, não. O Atlético consegue sim atacar blocos baixos, vamos colocar dessa maneira, mas o Atlético ainda não consegue se impor. Não consegue colocar o seu jogo como padrão, como a necessidade que o jogo vai seguir, como algo que vai fazer o adversário se adaptar a ele, não ele se adaptar ao seu adversário.
acho que é um próximo passo, acho que é um passo que pode acontecer com o Maurício Barbieri, uma vez sanada essa questão da qualidade para quebrar uma primeira linha de pressão do adversário. Enfim, fica por aqui, as luzes se apagaram de novo sou a última pessoa a sair desse estádio, imagino eu, né? E é isso, rapaziada, tamo junto, até a próxima, a gente volta por aqui, talvez no segundo jogo das quartas de final, né? Tem jogo em Londrina, uma semana provavelmente abre fora de casa a série e o Atlético decide as quartas de final em casa, porque vai estar bem colocado se vencer o Londrina, logicamente, né? Vamos aguardar por isso. Tamo junto, até a próxima e valeu!